E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai navegar por um mar de informações que vocês mandaram pra gente e olha, tem cada coisa inusitada. Dessa vez a gente recebeu um combo bem eclético. Vídeos, transcrições, uns resumos, tudo misturado. Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra destrinchar tudo, conectar os pontos e tentar achar o fio da meada nesse emaranhado de informações. A ideia é pegar esses temas que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro e mostrar que talvez eles tenham mais em comum do que a gente imagina. E já adianto, preparem-se para uma viagem que vai da guerra na Ucrânia até as profundezas da Amazônia, passando por avanços médicos inacreditáveis e, acreditem, até uma pitada de política brasileira vista pelos olhos do Donald Trump. Essa última promete. Mas vamos começar com um assunto que, infelizmente, está dominando as manchetes. A guerra na Ucrânia. A gente recebeu a transcrição de um vídeo chamado A Invasão Russa e o Custo Humano de uma Guerra Sem Sentido. E o título já diz tudo, né? Pois é, o vídeo não economiza nas palavras para descrever o impacto devastador que esse conflito está tendo na vida de milhares de pessoas. A transcrição usa termos bem fortes para falar sobre a postura do Putin, mencionando inclusive um completo desprezo pelo valor da vida humana. Caramba. E isso se reflete em diversos aspectos da guerra, né? Tanto no tratamento dado aos soldados russos, quanto no sofrimento imposto à população ucraniana. Exatamente. O vídeo critica a forma como muitos jovens russos, sem treinamento adequado e muitas vezes sem entender a causa pela qual lutam, são enviados para o front e tratados como meros peões, peças descartáveis nesse jogo de poder. E a justificativa de que a Ucrânia representava uma ameaça à segurança da Rússia, será que sustenta? O vídeo desmonta essa narrativa, chamando de pretexto infundado, ou seja, uma desculpa esfarrapada para justificar uma invasão que, na verdade, tem motivações políticas e expansionistas. De partir o coração, vê as imagens da destruição na Ucrânia. Cidades inteiras reduzidas a escombros, famílias separadas, um verdadeiro êxodo de refugiados. E o vídeo destaca os inúmeros relatos de ataques a civis, hospitais, escolas, alvos que, segundo as leis internacionais, deveriam ser protegidos em tempos de guerra. É um desrespeito total aos direitos humanos, um retrocesso civilizatório que a gente jamais imaginaria presenciar no século XXI. E essa repressão não se limita ao território ucraniano. O vídeo também denuncia a perseguição implacável que o governo russo impõe a qualquer um que ouse se manifestar contra a guerra. Jornalistas, ativistas, cidadãos comuns, quem se opõe ao regime é silenciado, preso ou, em casos extremos, até eliminado. É assustador como um líder pode ter tanto poder a ponto de controlar a narrativa e censurar qualquer forma de dissidência. E o vídeo ainda levanta a questão da cumplicidade de outros países nesse conflito, né? Sim, governos e organizações que, por diferentes motivos, apoiam a Rússia, seja por meio de ajuda financeira, fornecimento de armas ou simplesmente fechando os olhos para as atrocidades que estão acontecendo. Acabam se tornando cúmplices da violência e perpetuando o sofrimento do povo ucraniano. A gente precisa se perguntar até que ponto o silêncio ou omissão diante de situações como essa não é uma forma de conivência, né? Sem dúvida. A mensagem final do vídeo é bem clara. A invasão da Ucrânia é um crime contra a humanidade, um ataque brutal à liberdade e à soberania de um povo. E os responsáveis por essa tragédia precisam ser responsabilizados e punidos pelos seus atos. Um panorama bem pesado para começar o nosso mergulho. Mas vamos tentar mudar um pouco o clima agora, trazendo um pouco de esperança com notícias do mundo da ciência e da tecnologia. Que tal uma viagem até a China? A gente recebeu a transcrição de um vídeo do Tecmundo que fala de uma descoberta médica que pode revolucionar o tratamento da paralisia. Paralisia. Sério? Conta mais sobre isso. Parece que um grupo de cientistas chineses conseguiu fazer com que 4 pacientes com paralisia voltassem a andar. Que incrível. Como eles fizeram isso? Através da implantação de chips que conectam o cérebro à medula espinhal. Esses chips, basicamente, funcionam como uma ponte que desvia os sinais do cérebro da área lesionada da medula, permitindo que os comandos cheguem aos membros inferiores novamente. E essa tecnologia já está sendo usada em larga escala. Ainda não, mas os resultados iniciais são promissores. O vídeo menciona que um dos pacientes conseguiu se levantar e dar alguns passos apenas 24 horas após a cirurgia. Uau, isso é realmente impressionante. E como essa tecnologia se compara a outras iniciativas que a gente já viu por aí, como a Neuralink do Elon Musk, por exemplo? O vídeo destaca que a abordagem chinesa é diferente da Neuralink. Enquanto o Elon Musk foca em conectar o cérebro a membros robóticos externos, os cientistas chineses se concentram em restabelecer a comunicação dentro do próprio sistema nervoso do paciente. Entendi. É como se estivessem religando os fios que foram cortados pela lesão, né? Exatamente. E o vídeo ainda ressalta que todos os equipamentos usados nesse estudo foram desenvolvidos e produzidos na China, o que demonstra um avanço significativo da indústria tecnológica deles. E qual é o potencial dessa descoberta para o futuro?
Olha, se essa tecnologia se mostrar segura e eficaz em testes mais amplos, a gente pode estar diante de uma revolução no tratamento da paralisia. Imagine só a quantidade de pessoas que poderiam ter suas vidas transformadas, recuperando mobilidade e independência. É realmente animador pensar nas possibilidades. Agora, saindo um pouco do campo da medicina e voltando para a realidade da guerra na Ucrânia, o mesmo vídeo do Tecmundo traz informações sobre uma nova arma que está sendo usada no conflito. É um drone terrestre chamado LUT, que foi desenvolvido para atuar tanto em missões de reconhecimento quanto no apoio à artilharia. E como ele funciona? É um veículo não tripulado, controlado remotamente, equipado com uma metralhadora de 7,62mm, sensores que permitem operar em diferentes condições de luminosidade, um motor elétrico silencioso e um design robusto que aguenta o tranco do campo de batalha. Faz que esse drone pode ser uma ferramenta e tanto para o exército ucraniano. Sim, o vídeo menciona que ele já passou por testes em combate e teve um bom desempenho. A principal vantagem é que ele permite realizar missões perigosas sem arriscar a vida de soldados. Faz sentido. E, mudando um pouco de assunto, a gente teve algumas notícias importantes no mundo da tecnologia, né? Sim, infelizmente tivemos o falecimento do co-CEO da Samsung, uma grande perda para o mundo empresarial. Mas, por outro lado, vimos uma mudança interessante no mercado. Pat Gelsinger, ex-CEO da Intel, assumiu um cargo de liderança numa empresa de tecnologia voltada para o setor religioso, a GLU. Religioso. Que interessante. E o que essa empresa faz? O vídeo destaca um produto deles que chamou bastante atenção. O Glue AI, um chatbot, que promete oferecer conselhos sobre questões de fé. Um chatbot religioso. Essa eu não esperava. Será que a inteligência artificial já está pronta para lidar com questões tão complexas e subjetivas como a fé? Essa é uma questão que levanta muitos debates. Esse vídeo menciona algumas preocupações com a privacidade dos usuários e com a possibilidade de que esse tipo de tecnologia acabe substituindo o contato humano, que é tão importante em muitas religiões. E a Apple, hein? Parece que não para em inovar, que eles estão aprontando agora. Segundo rumores, a Apple está planejando adicionar câmeras aos seus futuros Apple Watches e AirPods com o objetivo de aprimorar os recursos de Visual Intelligence. A previsão é que essa tecnologia chegue ao mercado por volta de 2027. Caramba. Câmeras nos relógios e nos fones. Isso abre um leque enorme de possibilidades, né? Mas também levando algumas preocupações sobre privacidade, né? Sim, com certeza. A gente precisa ter cuidado para garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável, sem invadir a privacidade das pessoas. Imagina só a quantidade de dados que essas câmeras poderiam coletar sobre a nossa vida. A gente precisa ficar de olho nisso. E para fechar nossa sessão de tecnologia, tivemos uma curiosidade histórica bem legal. Lembra do filme Twister? Claro, um clássico dos filmes catástrofe. Pois é, o vídeo menciona que ele foi o primeiro filme a ser lançado em DVD, lá em 1996. Nossa, que legal! Uma verdadeira viagem no tempo. Mas agora, vamos mudar completamente de assunto e dar uma olhada na política brasileira. A gente recebeu a transcrição de um vídeo da Valéria Bernardo, que analisa uma manifestação do PT e traz algumas informações, digamos, inusitadas sobre pesquisas eleitorais. A Valéria Bernardo faz uma crítica bem ácida à manifestação que o PT organizou contra a anistia aos apoiadores do Bolsonaro. E qual foi o problema com a manifestação? Segundo o vídeo, o evento foi um fracasso de público, um verdadeiro flop. A Valéria Bernardo chega a acusar alguns veículos de comunicação pró-governo de usarem fotos de outras manifestações para inflar o número de participantes. Manipulação da informação para tentar passar uma imagem que não corresponde à realidade. Parece que isso tornou uma prática comum, né? Infelizmente, sim. Mas a Valéria Bernardo também critica a própria lógica da manifestação, argumentando que, mesmo com pouca gente, o fato de as pessoas se mobilizarem para protestar contra o que elas consideram uma injustiça já é algo relevante. Entendi. Mas e essa história de pesquisa eleitoral envolvendo o Donald Trump? Como ele entra nessa história? O vídeo menciona que o Trump teria encomendado uma pesquisa para avaliar o cenário político brasileiro. E, de acordo com os resultados, o Bolsonaro estaria liderando as intenções de voto para as próximas eleições presidenciais. Caramba. Mas o Bolsonaro não está inelegível. Sim, mas o vídeo levanta a hipótese de que ele pode conseguir reverter a sua ação na justiça. A pesquisa também aponta que o Eduardo Bolsonaro aparece como um forte candidato, o que indica que o bolsonarismo continua com uma base de apoio significativa. E o que mais essa pesquisa revela? Ela também questiona os eleitores sobre a possibilidade de o Bolsonaro ter cometido algum crime durante seu mandato e se uma eventual prisão dele seria justa ou exagerada. E qual a opinião da maioria? O vídeo não entra em detalhes sobre os números, mas menciona que há uma divisão de opiniões sobre a culpabilidade do Bolsonaro, enquanto uma parcela considerável da população considera a possibilidade de prendê-lo um exagero. Entendi. E essa pesquisa avaliou a popularidade de outras figuras públicas também.
Sim, o vídeo menciona que o Alexandre de Moraes e o Elon Musk também foram incluídos na pesquisa, e ambos teriam altos índices de rejeição. Interessante. Parece que a polarização política não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Com certeza. Mas um dado que chama atenção nessa pesquisa é que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. É um sinal claro de que a população está insatisfeita com a situação atual do país. E a Valéria Bernardo levanta uma hipótese intrigante sobre o que o Trump pretende fazer com esses dados da pesquisa. Ela sugere que ele pode usar essa informação para articular alguma ação estratégica em relação ao Brasil, talvez usando a Lei Magnitsky como ferramenta de pressão. A Lei Magnitsky. Aquela que permite que os UE punam indivíduos de outros países acusados de corrupção e violação dos direitos humanos. Exatamente. A Valéria Bernardo acredita que o Trump pode tentar usar essa lei para pressionar o governo brasileiro ou até mesmo para interferir no processo eleitoral. A política internacional é um terreno pantanoso, cheio de interesses ocultos e jogos de poder. Mas saindo um pouco desse clima tenso da política, vamos falar de um assunto mais leve, mas que também tem as suas polêmicas. A preparação de Belém para sediar a COP30. A gente recebeu a transcrição de um vídeo do Anacapissu, que critica a instalação de árvores de plástico na cidade como parte da decoração para o evento. Árvores de plástico? Sério? Pra quê? A ideia do governo é usar essas árvores artificiais para criar áreas de sombra em alguns pontos da cidade. A inspiração, segundo o vídeo, seria o famoso Gardens by the Bay, um jardim botânico de Singapura que usa estruturas futuristas e tecnologias inovadoras. Mas parece que a comparação tá por aí. O vídeo mostra imagens dessas árvores de plástico em Belém e, digamos, a estética é bem questionável. E qual a crítica do Anacapissu a essa iniciativa? O vídeo chama as árvores de plástico de absurdamente ridículas e questiona se elas realmente serão eficazes em proporcionar sombra. Além disso, a crítica aponta para a hipocrisia de usar um material tão artificial e poluente num evento que tem como objetivo discutir soluções para a crise ambiental. Realmente só um pouco contraditório. E o Anacapissu critica outros aspectos da organização da COP30 em Belém. Sim, o vídeo questiona a escolha da cidade como sede do evento, argumentando que Belém não tem infraestrutura adequada para receber um evento desse porte. A crítica aponta para a falta de hotéis, o trânsito caótico e a necessidade de construir novas vias de acesso, o que pode gerar mais desmatamento na região. Parece que a escolha da sede da COP30 foi feita mais com base em critérios políticos do que em considerações práticas e ambientais. E o Anacapissu também demonstra ceticismo em relação à capacidade das COPs de gerar resultados concretos no combate à crise climática. A gente vê muita discussão, muita promessa, mas na prática as mudanças acontecem de forma muito lenta, né? E o vídeo sugere que, em vez de focar em acordos internacionais que nem sempre são cumpridos, a gente deveria investir mais em inovação tecnológica, como a fusão nuclear, por exemplo, que poderia ser uma fonte de energia limpa e abundante no futuro. Faz sentido. A tecnologia tem um papel fundamental na busca por soluções para os desafios que a gente enfrenta. Mas voltando às árvores de plástico, qual a conclusão do vídeo? O Anacapissu condena a iniciativa, chamando de vergonhosa e feia pra caralho. Nossa, que crítica contundente. Parece que a população não aprovou essa ideia. A recepção foi bem negativa. Mas, e aí o que você achou dessa nossa viagem pelas suas fontes? A gente passou por tanta coisa. A guerra na Ucrânia, avanços médicos incríveis, as intrigas da política brasileira, a polêmica das árvores de plástico. É impressionante como seus interesses nos levaram a conectar temas tão diversos. E a gente viu que, por trás de cada notícia, de cada debate, existe um emaranhado de questões complexas que merecem ser analisadas com cuidado. E fica a pergunta, será que discussões aparentemente locais, como a das árvores de plástico em Belém, podem refletir problemas e contradições que se repetem em escala global? Isso é que as tecnologias que a gente discutiu hoje, como a inteligência artificial e a biotecnologia, podem moldar o futuro da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal. São perguntas que a gente deixa para refletir. E se você quiser se aprofundar em algum desses temas, não deixe de pesquisar, de se informar, de formar sua própria opinião. A gente agradece a sua companhia nesse mergulho profundo e esperamos que você tenha se inspirado a explorar novos horizontes. Até a próxima!